Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Pão Nosso em Família. Olá, Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, Lívia? Tudo bem? Olá a todos. Olá, Jefferson, que nos dá essa oportunidade desse trabalho maravilhoso e dignificante. E estamos aí juntos para aprendermos novamente com as lições de Emmanuel. É isso mesmo, com as lições de Emmanuel do livro Pão Nosso, a gente tira reflexões, fala sobre família desse livro e aprende cada dia mais, né? Com os ensinamentos que Emmanuel trouxe através da psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Sentimentos Fraternos. Vamos para a leitura, capítulo 10, Sentimentos Fraternos, como disse a Lívia. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco aonde, gente? No amai-vos uns aos outros. Então, aqui, maravilhoso, sentimentos fraternos. Eu vou falar aqui dos sentimentos fraternos que Emmanuel traz, no nível mais local, com um centro espírita. Pessoas que trabalham no centro espírita, mas tem aquela pontinha, ou de inveja, ou de orgulho exagerado, ou de vaidade, que começa aquelas dissensões desnecessárias, focando mais em si próprio ou na defesa de suas próprias ideias, ao invés de buscar o ato de servir. Então, isso causa dissensão. Que fulano de tal não trabalha com Beltrano. Que no compromisso tal do programa tal, fulano de tal não faz. Que lá na hora de fazer a entrega da sopa para aquelas pessoas que estão carentes de comida lá, fulano não senta do lado do Beltrano, porque um dia aconteceu isso. Então aqui, Emmanuel chama atenção para essa responsabilidade. Nos lugares em que a estrutura desenvolve um trabalho notável e do bem, é certeza que o plano espiritual, no ambiente mais alto, está dando suporte. Pode ter certeza que está. Porque o ato é bom, a instituição é boa, o serviço é do bem.
Mas, mesmo assim, alguns ficam buscando esse entremeio de discussão que tendem a mais atrapalhar do que trazer a evolução para o serviço. E aqui Emmanuel chama atenção. A orientação sagrada e imutável trazida por Cristo continua valendo. Lembre que a lei que o Cristo traz para nós, a lei universal, ela é imutável. As leis trazidas por Cristo são imutáveis, não mudam de acordo com a evolução da humanidade, porque já nos foi brindada essa oportunidade de conhecer o que Deus propõe para a gente. Amai-vos uns aos outros. Falou uma besteira que te ofendeu? Perdoa. Toca o barco, continua o serviço. Se essa pessoa um dia conseguir entender que falou uma coisa que magoou, tiver maturidade para tal, ou aceitar o conselho de um colega que ouviu aquilo acontecer, falou assim, você falou que lá precisava falar daquele jeito, não. Pô, você podia rever isso que você falou. Pô, é verdade, eu vou lá conversar. Vai lá e pede desculpa, tá? 10. Mas aquele que ofendido já perdoou e continuou a vida dele. O serviço não parou. Agora vamos trazer para uma coisa mais macro. Vamos trazer para a sociedade. O sectarismo. Hoje tem muita divisão na humanidade. Não é só o Brasil, não. É o mundo inteiro está desse jeito. Nós temos homem contra mulher, homossexual e heterossexual, negro contra branco, trabalhador contra empregador, contra empresário, nações grandes contra nações menores, ricos contra pobres. Enquanto isso permanecer na Terra, esse sectarismo continua e a palavra do Cristo ainda tem dificuldade de tocar os corações. Depende de quem? Depende de quem já conhece a palavra. Quem conhece o que o Cristo ensinou. E pratica, que foi o título anterior, né, Lívia? O título anterior é isso aí. A importância da gente conseguir ouvir a palavra do Cristo e praticar nosso dia a dia. É o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Então, nós estamos deixando a desejar, sim, deixando de nos posicionar e falar para as pessoas, ô, meu amigo, não precisa disso tudo. Vamos unir mais, vamos juntar força. Que seria do homem ser a mulher? Olha que maravilha estar aqui na tela comigo, coisa mais linda. É importante. Seria da mulher sem o homem também. Que seria, né, da mulher sem um homem? Quem pega essa carga aqui em casa? Sou eu. Vou levantar o bujão e diga, vamos embora. A gente se completa. Isso, gente. É diversão, é felicidade, é união, é um pelo outro. Isso que tem que acontecer. Então, o que está matando, o que está agredindo a humanidade hoje, justamente esse sectarismo que Emmanuel precisamente foi excelente. Sentimentos fraternos precisam ser desenvolvidos no planeta Terra. A humanidade está deixando de desejar nessa questão. Então, e não tem nenhuma fórmula a ser buscada. Ele cita aqui no texto, essa parte eu acho interessante. Que espero, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Está esperando alguma fórmula mágica do além? E Paulo já deixa claro, quando ele fez a carta aos Tessalonicenses, a ordem já está aí, a lei já está posta, todos já estão instruídos, eu não vou falar de novo. Amai-vos uns aos outros, o Cristo já o disse. Então, nós precisamos buscar melhorar nós próprios, perdoar mais, sermos mais tolerantes e pacientes uns com os outros. Dar, o que a Lívia sempre fala, bons exemplos de fraternidade. E aquele que vier te atingir, perdoa. Continua o seu caminho servindo no bem. Não maldiz, não ofende, não agride de volta. É a opinião da pessoa, ela está naquele nível ainda de moralidade, é um espírito ainda leviano, gosta de fazer gracejo, é o momento dele. Respeita o direito do outro errar e aproveita a oportunidade de perdoar e crescer mais. Olha só, é um momento de aprendizado. Jesus falou assim, aqui, meu amigo, vou te botar na sua frente um camarada que vai te ofender de A a Z. E a sua prova é passar por isso aí. Vamos ver se você consegue.
Aí você dá aquela aula de perdão, né? De paciência, tolerância. Assim, meu amigo, segue com Cristo, que eu já estou com ele. Tamo junto, precisou, pode contar comigo. Acabou. Ó, o Cristo vai, falar, vai fazer aqui a fotinha até no Instagram. Aquele ator nosso lá dando um joinha assim, ó. Hã? Passou na prova. E vai divulgar o bem. Você está exemplificando e está crescendo mais. Se tinha dívida, tá paga, meu amigo. E vida que segue e um apoiando o outro. Livinha, tá com você a palavra. Vamos trazer isso para a família? Isso. Eu trouxe aí sobre o sectarismo, né? Quanto mais divisão tem, né? O pessoal não acha que tem que achar que a gente evolui um com o outro, né? A gente evolui junto. Não adianta você querer ficar sozinho, porque eu sou melhor que todo mundo, eu não quero conviver com mulher, ou eu não quero conviver com homem, né? E não adianta. Você sempre vai ter uma mulher, sempre vai ter um homem no meio de sua vida, é evolução. Nós temos que evoluir. E com as diferenças mesmo, conviver com as diferenças, isso aí é escola para a gente. Olha só, nós vivemos uma polarização política, todo mundo sabe disso, e muitas famílias deixam de conversar uns com os outros porque um é de esquerda, o outro é de direita, e desfizeram as relações, né? Famílias aí, irmãos que estão aí na caminhada juntos, às vezes brigaram e estão sem conversar até hoje por causa disso, né? Polarização política, por causa de divergência de pensamento. E no final todo mundo quer o bem, só que de formas diferentes, e não acostuma, né? Eu tenho mais razão do que o outro, ou eu tenho mais direito do que o outro. Essa ideia de que um tem mais direito do que o outro acaba virando essa bagunça que nós estamos vendo aí hoje em dia. Mas como a gente sabe que nada é por acaso, estamos vindo na Terra para aprender cada dia que passa, né? Aprender com essas também diferenças, eu acho, e normalmente essas diferenças vêm dentro da nossa família mesmo, né? É um irmão difícil, uma mãe difícil, é um pai complicado, um filho complicado, ou um parente que necessita tanto de ajuda e às vezes por orgulho mesmo, que o Marcos fala sempre aí do orgulho, a gente não quer saber, não quer ter trabalho, né? E, e esses sentimentos fraternos, né? A gente não acaba não treinando a fraternidade universal. A gente treina essa fraternidade universal, irmãos em Cristo, em Deus, começando pelos nossos familiares. Vai ter gente aí de quanto é jeito no meio da nossa família para a gente treinar isso. Porque é fácil amar aquele que está lá longe, né? Aquele que está lá na China, por exemplo. Né? Eu assisto, eu gosto, eu adoro ele, eu amo aquele cara, mas não convivo com ele, mas não sabe quais são as diferenças, quais são os defeitos que você tem que aprender a conviver com aquilo dali, né? Que tem um que perturba o tempo todo, tem outro que não dá sossego para sua vida, e é esse que você tem em casa, para você amar, para você perdoar, é o seu exercício diário de evolução. E quantas vezes a gente mesmo é um empecilho na vida dos outros? A gente não pode pensar que nós somos bonzinhos, anjinhos, o santinho, não, porque muitas das vezes a gente que é um empecilho na vida dos outros. E a gente precisa também pedir esse perdão, precisa se melhorar para parar de perturbar os outros, né? E a gente gosta de falar dos outros, né? Da gente mesmo, não. Quantas vezes a gente é difícil? Quantas vezes a gente atrapalha, tumultua? Né? Isso a gente não enxerga, a gente acha que está certo. Por quê? Arrogância. Isso aí é orgulho, arrogância. De achar que a gente está certo em tudo. Mas não é uma certeza absoluta. Né? Cada um, às vezes, tem a sua certeza, o seu jeito de pensar, e a gente tem que respeitar a forma de pensar, por mais que não concorde. Mas respeite, não entra nessa. A gente tem. Olha só, Paulo já deixou aqui, ó, esse trecho de Paulo aqui aos Tessalonicenses, ele já falou assim, ó, que nem escrever sobre essa caridade fraternal, que nem precisava escrever isso, porque Deus já tinha falado amai uns aos outros, né? Então, não tinha nem necessidade de falar sobre isso, porque era uma coisa que já tinha que estar sabendo, no mínimo, né? Já tinha que estar sabendo. Então,
É isso, gente. Cabe essa reflexão aí para a gente, né, de quantas vezes nós também somos a pedrinha no sapato dos outros e quantas vezes nós deixamos de ter esses sentimentos fraternos. E não adianta. A gente não evolui se a gente também não melhorar, a gente não seguir o caminho do bem, exemplificar pelo bem, né? Perdoar, que é muito difícil às vezes, né? Perdoar. Cada orgulho a gente não consegue, mas que a gente vai devagarzinho, em doses pequenas, né? Se é muita coisa, se vai querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, também não funciona. Então, que a gente possa usar a dose certa e vai, nem que esteja conta-gota, mas nós vamos perdoando, nós vamos evoluir. Mais alguma coisa, Marcos, você quer falar? Nada, fechou com chave de ouro. Um monte de Então, tá carapuça que você foi falando, foi colocando aqui assim. né? Todo mundo. Eu também. É o processo, vamos embora. Porque ela é espírita, ela é um mar de candor. Não é não, gente. Não é não, nós somos pessoas que estamos nos melhorando, né? O espiritismo nos ensina a melhorar, cada dia ser melhor, A né? gente vai lutando e melhorando. Então, tá, já Muito bom. agradecendo aí mais uma vez ao Jefferson pela oportunidade de trabalho, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, pedindo aí para compartilhar esse vídeo, trazer, né, levar às pessoas um pouquinho mais sobre Jesus. O mundo está sentindo falta de Jesus, né? Então, que a gente pode divulgar coisas boas pela internet. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Até.